Fala, Victor. Fala, Bolonha. Fala, Gutão. Chamar o Guto aqui. Fala, Gutão. E aí, tudo bem? Beleza, e você? Tranquilo, e você? Tudo ótimo, cara. Tranquilo. Entrei antes aqui, mas ele demora a chamar, tava chamando todo mundo, e fica aquela história. Ele fica avisando que tá live, Normal. normal. E aí, tranquilo? E aí, o que manda de bom? Tudo ótimo, cara. Graças a Deus. Final de dia aí, né? Dia pesado também, correria. Dia pesado lá no Safra, né? Mas graças a Deus tudo bem. Correria, correria, cara. Notícia bombástica hoje lá, então foi um dia meio bem institucional, difícil hoje, cara. É, imagino, né, cara? O cara dono, um dos maiores banqueiros do Brasil, né? Então enfim. Mas vamos lá, a Marina falou que você tá engomadinho aí, eu tô todo arrumadinho. Ah, normal o horário, né, cara? Quinta-feira, se preparando aí. Boa, bom, vamos lá, cara. Primeiramente, agradecer aí pela presença, apresentar você pro pessoal. Então, hoje estou com o Gutão aí, Gutan Tunes, um triatleta há mais de 20 anos, 30 vezes top 5 nos Estados Unidos, 5 vezes top 5 no Brasil, mackenzista, administrador de empresas, não é isso? Trabalha no mercado Com muito financeiro, orgulho. agora comentarista de triatlon, de Super League, Nova fenômeno, descoberta também. fenômeno, pai da Luísa do A Antônio. Mari Bebeto. Não, Mário Bebê. Pai da Luísa do Antônio, marido da Cláudia e Santista, né? Não menos importante. Esse é É o mais isso? importante de todos, né? Faz parte da minha personalidade, desde moleque. Acertei? Tá Acertou. Essa certo a foi a parte introdução? principal. Certinha. Estudou bem, tá Show. estudando bem aí, cara. Tudo. Não, e legal quando eu fui buscar lá, eu sempre faço a pesquisa, joguei no Google lá, tem no Wikipedia, tem uma página tua. Não sei se foi Ah, você no que fez, ou Wikipedia? tem. Não, não É, fui eu. Eu tive depois eu algumas te mostro. assessorias algumas assessorias no passado, deve ter vindo dela. E aí o pessoal foi atualizando. Uma vez eu vi ela, mas faz um tempo já. Eu não tenho olhado muito Que olhado self-internet, muito. se olhado muito, mas vou dar uma gulgada lá também, cara. É muito narcisismo, né? Ficar se procurando no Demais, Google para se achar, né? É foda. demais. Já se basta ficar se olhando aqui na live, cara. Tá ótimo. É E ainda foda. ouvi que eu tô Não. engomadinho. Ainda ouvi que eu tô engomadinho. Mas é legal, porque estava bem detalhada, é legal que tinha bastante detalhe da tua carreira inteira, então, porque, puta, às vezes é foda, a do Felipe Santos eu fui caçar, tive que caçar bastante coisa, mundo tri, alguma coisa, e o teu tava fácil, foi a pesquisa mais fácil que teve. Isso é é E, uma coisa legal que tem bastante coisa, né, cara? É até algo que hoje você acha menos e tá menos acostumado, porque há 5 anos atrás ainda era muito comum você ter cobertura, né? Hoje as verdade. coberturas estão ficando cada vez mais escassas. A gente vai até falar isso um pouco aqui. O esporte como negócio deu uma declinada nos últimos 5 anos, né? Isso impacta diretamente em cobertura, em material. Por isso que é tão difícil você achar coisa dos atletas mais novos, né? Como o Felipe. Talvez seja em razão dessa diminuição de cobertura que principalmente o triatlon de alto rendimento teve aí nos últimos anos. Uma base de dados, né, cara? Tipo, acho que até o site da própria, não sei, no caso do Brasil, que é muito esquema de federação e confederação, às vezes tem ali o perfil, né, de cada atleta, um resumo básico, o atleta possa ali, até para ele ficar fácil para patrocinadores, né? O cara, puto, quer entrar no triatlo, onde é que ele pesquisa, onde é que tem o cara. Então, hoje acaba que o Instagram é fácil, mas você tem que saber quem é o cara, vai achar o cara e aí pesquisar, procurar vídeo, procurar coisa, não é simples. Se o cara não tiver um site dele, institucional, é difícil achar. E o cara, fazendo como a gente combinou, né, pra galera que tá aqui, até falar, pô, não me apresentei, né? Sou o Gabriel Nogueira, sócio do Jogo Justo. Então a gente combinou e o Guto combinamos que a gente não vai fazer aqui o retrospecto da carreira do Guto. Eu deixo depois o link do Wikipedia para quem quiser, porque também se a gente for ficar falando de 20 anos de triatlo, é coisa pra cacete, não dá para falar em uma hora de live. Mas eu queria pegar alguns pontos para a gente puxar ligados ao esporte, falar do lado business do esporte, acho que por nós dois sendo do mercado financeiro, acho que é um negócio que a gente consegue agregar diferente, né, do que só ficar falando, naquele dia eu dei pela ganhei de fulano, ganhei de ciclano, enfim, sair um pouquinho do óbvio.
Enfim, mas tentar puxar alguns temas aí do teu passado também para lembrar algumas histórias. Tem uma história que eu gosto de ser contar, daqui a pouco eu vou puxar para você aí. Tá bom. E, cara, uma coisa que eu tenho, é uma dúvida pessoal, porque você já foi 30 vezes top 5 nos Estados Unidos, tem uma ligação muito forte com os Estados Unidos. Quando que começou essa tua história de competir lá fora, cara? Essa é uma dúvida que eu tenho. Cara, foi um pouco aleatório, assim. Eu não competia muito fora. Eu gosto muito de competir no Brasil e sempre gostei muito de competir no Brasil, né? Eu brinco que até hoje, talvez a prova que me dê mais frio na barriga ainda seja o Troféu Brasil, porque, pô, eu cresci assistindo ali, meus ídolos estavam ali, então, hoje, se você colocar eu sozinho na Praia do Gonzaga para nadar no mar, me dá frio na barriga, entendeu? Porque eu Que louco. cresci lá, cara. Então, é uma coisa engraçada, eu nunca pensei para fora. Até que em 2004 eu fui fazer uma etapa do Mundial da ITU, ainda como atleta de júnior, em Cancún, né? Foi minha primeira prova fora e como júnior eu fui segundo colocado, vi que eu tinha jeito, né, para o triatlon, falei, pô, que legal, vim fazer uma prova fora e consegui andar bem, né? Eu falei, vou tentar a Olimpíada, quem sabe, né? Mas eu já tinha essa carreira ligada ao mercado financeiro também, então me impedia bastante de viajar. Então eram escolhas que eu tinha que fazer naquela época, né? Eu escolhi não ir para o circuito olímpico, foi uma escolha, porque exatamente por essa questão de viagem. Mas em 2006 calhou de eu ter um patrocinador que a sede dele era em Los Angeles, nos Estados Unidos. E dentre das cláusulas do contrato, era obrigatório que a gente fizesse a prova do triatlon de Malibu, que era uma das provas Uhum. mais antigas e tradicionais dos Estados Unidos. Cara, eu não tinha tempo para viajar também. Então, essa aqui é uma das histórias loucas lá, que eu saí uma sexta, cheguei no sábado, competi no domingo e voltei pro banco, cara. Cheguei segunda para trabalhar. É Foi em essa razão história que desse, eu gosto. foi em razão desse contrato. Só que a primeira vez que eu fui para lá, eu tive um bom resultado, comecei a ter cobertura de imprensa lá fora, comecei a ter o meu patrocinador me promovendo mais lá fora, e eu Quem decidi era que o todo patrocinador ano, na época? a Herbalife, Herbalife. Brasil e Estados Unidos, né? Eles Ah, tinham um legal. contrato espelho. Beleza. Ah, e eu acabei delimitando que todo ano eu iria passar uma temporada lá fora de um mês, né? Eu tirava férias, ia para lá, treinava e o objetivo era fazer uma prova, duas provas aí dentro desse camp que eu fazia sozinho, vamos dizer assim, para me testar, né? Para testar contra os atletas que eu via lá fora, para andar em nível mundial, para ver como que eu tava no ano, né? E começou assim, cara, e de lá para cá, de 2006 para cá, todo ano eu comecei para os Estados Unidos fazer de 2 a 3 provas. Tiveram anos que eu fui 2 vezes, né? Tirei 2 períodos de férias e fui competir. Até que calhou, deu em 2016 mudar para lá, ficar por 3 anos e meio. E aí eu fiz um calhamaço de prova lá. E foi todas as provas non-draft que eu poderia fazer ligadas à federação lá, eu fiz. E essa história, cara. E aí essa ligação aumentou ainda mais com a comunidade do triatlon lá fora. Porque eu lembro quando eu fui em 2015, que acho que eu fui para Califórnia, você que me indicou a Breakaway, o Felipe, tudo. Já tinha uma ligação, mas eu não sabia de onde tinha surgido o início, né? Porque você morou lá, eu sei, de toda, mas o início não era, eu não sabia. E agora, quando você morou lá, você continuou no mercado financeiro? Quando você Eu morou nesses três continuei, anos e meio? cara, eu morei 2 vezes lá, né? Teve a primeira vez foi de 2008 a 2009, quase um ano e meio aí que a gente fez. Eu fiz pós-graduação lá fora em negócios e fiquei competindo pela Universidade da Califórnia também. E a segunda vez foi agora 16 a 19, que eu também continuei ligado a alguns projetos do mercado financeiro. Trabalhei numa fintech de algoritmo também lá, né? Mas os Estados Unidos é um negócio muito diferente de negócio, né? A gente é muito dinâmico, então você está o tempo inteiro mexendo com diversos projetos, né? Aparecem projetos a cada esquina lá, isso é muito legal. Então você sempre está envolvido em algum projeto novo, em alguma ideia nova, ainda mais estando na Califórnia, que é um berço aí de incubadora de novas ideias, né, cara? Isso foi uma experiência É. muito legal também do lado de negócio. Traz uma. Ali é fogo, né? O Silicon Valley ali é impressionante, né, cara? Sai tudo de lá, né? Hoje sai todo mundo de lá. E
Mas o. E tem vontade de voltar para San Diego ainda? Não, agora passou a vontade. Cara, assim, eu sempre tenho mixed feelings de San Diego, né? Eu digo lá que lá é a minha segunda casa, eu tenho uma relação muito forte, a minha família tem uma relação muito forte com San Diego, com a Califórnia em si. Eu fiz grandes amigos lá, tenho grandes amigos que ainda estão lá. Por mais que, assim que eu saí de lá, eu tentei desligar um pouco de San Diego para tentar quebrar esse laço, principalmente dos meus filhos, né? Porque eles americanizaram demais, então era preciso essa quebra para eles se adaptarem ao Brasil. A vida é muito ligada. Eu me pego de vez em quando assistindo notícia de lá e criticando e vendo coisa, e é muito natural, cara. Então, é o que eu falo, é o mixed feelings, mas eu gosto muito do Brasil. Quando você mora fora, você abre o olho para as coisas boas que o seu país e a sua cultura tem também, né? E a gente sente muito falta do dia a dia mesmo, né? Da família, dos amigos, do triatlon brasileiro, que é diferente do triatlon americano em todos os Uhum. sentidos. Então eu voltei, foi uma grata surpresa quando eu voltei em março de 2019, toda a adaptação e como minha família está feliz aqui no Brasil. Eu também, né, tive a oportunidade de morar fora agora. A gente tem a mania de virar, síndrome de vira-lata, né, de achar que vem de fora é sempre melhor. E, cara, quando a gente vai lá, tem problemas diferentes, mas tem problemas. No final você já está reclamando de um monte de coisa, quando aqui é melhor, lá é pior. É. E casa é casa, né, cara? É o que eu sempre conversava com a Cláudia, com a minha esposa. A nossa raiz é a nossa raiz, e a gente sempre está atrelada a ela. A gente tem nossos problemas. Os Estados Unidos também têm diversos problemas. Todos os países têm problema. A gente tem a nossa visão dos outros países como turista. Quando Uhum. você passa a viver a vida lá fora, né, seja como atleta, seja como profissional, e você vive na pele, você passa a ter os problemas de lá para resolver também. Então não é que você vive uma vida boa, você vive uma vida diferente num lugar que você não conhece a cultura e no lugar que você tem que estar constantemente se adaptando à mudança. Né? E essa é a grande questão de você estar todo dia lutando com essa nova realidade. Tem outra coisa, né, também. Você é o gringo, né, cara? Então, Exato. você tem que se adaptar. Tem não vou dizer, eu não passei por nenhum caso de xerofobia, mas assim, é você que tem que se adaptar aos caras, é o jeito deles, você vai reclamar, mas eles já fazem isso há muito tempo. Não é fácil, assim, é legal, é óbvio, é puta experiência. Eu passei em San Diego uma semana, mas na Itália foram 2 anos e meio, e vivendo como italiano, né, cara, é animal, é sensacional. Acho que molda caráter, te tira essa dúvida também de, nossa, vou morar fora que lá é melhor. Você fala, puta, cara, será? Tu tá em São É. Paulo, tem emprego legal, trabalho no mercado financeiro é melhor, pô, consigo ir para restaurante. O que é ruim, né? Óbvio, tem a questão de segurança, tem outras coisas aí que a gente, é óbvio, vai botar na balança é diferente, mas casa é casa, né, cara? É E eu outra. brinca... e tem outra coisa, eu brincava lá que em todos os sentidos você sabe onde é o banheiro, né? É, Era uma brincadeira que eu fazia direto, tanto em prova quanto em. Pô, diversas provas, eu acordava 3:30 da manhã, né? As provas nos Estados Unidos são muito cedo, largam 5:40, 6 da manhã. Eu caramba. acordava e falava, pô, o que que eu tô fazendo aqui? A tua leitura é diferente, a tua leitura da prova, a tua leitura da sua rotina. É o que eu digo, não existe uma xenofobia, mas existe a nossa autoxenofobia, porque a gente está eternamente buscando respostas em cima de uma cultura que não é a nossa realidade. Né? A gente tem a nossa cultura, a gente tem os nossos credos, vamos dizer assim, o que a gente aprendeu aqui no Brasil, e a gente tenta transferir essa realidade, seja no negócio, seja no aspecto pessoal, seja no esporte, para uma realidade que é completamente diferente. Né? Eu até É. brincava lá nas provas, por exemplo, trazendo para o triatlon, eu sempre analiso estruturalmente como é a coreografia dos meus adversários, vamos dizer assim. Eu sempre falei que cada prova tem um roteiro, né? Você sabe quem são os adversários, você sabe quem vai sair primeiro na água, quem vai. Então você consegue desenhar. Quando você está fora do seu país, você não desenha nada. Você simplesmente vai com uma folha branca para tudo que você vai fazer e tem que desenhar, né, cara? Então esse é um baita desafio que a gente tem como estrangeiro vivendo longe de casa. Né? Não é tão simples com essa galera aqui. Ó, por que que você voltou? Por que que você voltou? Vai lá ver o Você é perrengue que louco, é. né? Você é louco, É, pô, o que você está fazendo aqui? É maravilhoso.
é muito bom, tem os aspectos positivos, mas sua casa é sempre sua casa. E você passou por um negócio que eu passei também, né, cara? A gente tem algumas encruzilhadas aí na nossa tua história do triatlo e a minha se cruzam em muitos pontos. Mas você caiu no teu primeiro pedal, né? Você mudou para San Diego, seu primeiro pedal em San Diego, você caiu, né? Cara, Estourou o ombro. talvez tenha sido. Eu já tomei tombos de pedal, já tive diversas Eu teve um situações acidente gravíssimo delicadas, também, né? teve um acidente grave, mas esse tombo, talvez como simbolismo, foi o mais difícil da minha vida, porque eu tinha pousado em Los Angeles dia 20, eu lembro até as datas, cara, 21 de junho, a gente desceu para San Diego, eu dormi, o dia seguinte eu falei para a Cláudia, vou acordar e vou dar uma pedalada leve, saí para pedalar leve, 1 hora leve, só para ver a bike. Quando eu estava chegando, cara, em casa, já desaquecendo, devagarinho, eu peguei uma fratura no asfalto, e a outra coisa que fala, pô, asfalto é perfeito, é maravilhoso. Eu peguei uma coisa muito pior do que a gente pega em alguns lugares aqui e caí em cima do braço, né? Quebrei a clavícula, tive uma lesão relativamente grave, que foi perto do ombro, né? A fratura na parte distal da clavícula. E, cara, aí eu vi como funciona o sistema de healthcare americano, né? Que foi o primeiro wake-up call que eu tive lá, de que a gente reclama da saúde aqui, a gente reclama da cai de bike, mas aqui a gente é atendido por excelentes médicos, por excelentes hospitais. Nos Estados Unidos, a saúde é uma questão. Primeiro, eles pensam no processo que eles vão tomar se você está entrando lá. Eles pensam no liability para eles, né? Então o médico nem te toca. E você fica com dor por diversos dias para conseguir um tratamento, né? Eu acabei passando por uma cirurgia, de certa forma traumática, porque a minha recuperação lá, pela falta de acompanhamento médico, né? Eu acabei tendo uma infecção também depois na clavícula, tive que praticamente, foi horrível, foram 4 meses ao invés de 1 e meio de recuperação, né? Mas assim, eu vi muito o lado positivo, né? Eu lembro que logo que eu caí, eu não podia treinar, a Cláudia sentou comigo, minha esposa, e falou, cara, aproveita uma coisa que você nunca fez, que foi ficar 100% exclusivo para os seus sentimentos e para a tua família, né? E isso me ajudou demais. Foi um momento que Deus fez eu parar e olhar para toda a situação que a gente estava vivendo, a nossa mudança, os meus filhos se adaptando, as dificuldades de ser estrangeiro. Lá minha filha não falava um A em inglês, né? Nenhum dos dois. Eles tinham noções básicas e no primeiro mês já foi para a escola sentar com um amigo novo, com um professor que não falava um A nem de espanhol, né? Então todo mundo estava vivendo seus desafios e eu tive que viver esse desafio junto deles, o que foi muito positivo. Então, como família, comunidade, né, a gente cresceu muito nesses primeiros 6 meses. É legal que te dá uma força, né, cara? Porque você realmente tinha decidido largar o emprego aqui para ir para os Estados Unidos, com visto de atleta, né? Com como você falou, né? Alguns empregos nos Estados Unidos, alguns projetos nos Estados Unidos. E no primeiro dia você cair, acho que muitas pessoas deviam ter falado, cara, vou voltar, tá errado isso aqui, começou errado, vai dar errado. E olhou para essa outra caixinha que às vezes a gente não tem tempo, né, para olhar e te ajuda a manter, né? Manter a E cabeça eu, no eu, lugar, porque não é eu acho fácil. que foi esse ponto que me fez ainda mais forte dentro do esporte, da vida e aprender algumas coisas diferentes, foi exatamente não aceitar essa derrota, porque foi uma derrota, né, para todos nós. A gente sofreu muito nesse período e a tentação de voltar foi muito grande, né, por todos os lados. A família pedindo, vem para cá, a gente cuida, vem. Amigos médicos falando, pega um avião, desce aqui, eu te opero na hora, né? Imagina a tentação, era entrar no avião e dia seguinte estar operado bem. Mas a decisão foi não, a gente vai lutar e a gente vai conseguir entregar o que a gente se propôs desde o princípio. O ônus e o bônus, né, cara? Também a gente vai. É foda. Eu caí com 40 dias. Eu tive um prazo um pouquinho maior. Eu lembro. Só que a minha carteirinha o sistema de saúde na Itália é todo público, né? Tem a parte privada, mas você faz tudo pelo público, praticamente. E, cara, 40 dias, caí. Beleza, eu falava italiano já, mas não sei linguajar médico italiano, né? Só Cara, balança a mão lá que balança a mão, né? E, cara, a mulher queria me internar e eu não tinha entendido o que ela queria. E, cara, foi uma novela. Eu tinha quebrado a costela, eu não sabia falar costela, italiano.
Os caras só foram descobrir no dia seguinte, porque eu fui, peguei o tradutor e falei, cara, tá aqui. Aí o cara, beleza, eu entendi. Aí bateu o raio-x e falou, realmente você quebrou. É, e a minha mãe, todo mundo ligando também, tinha amigos assim, eu falei, cara, eu tô aqui é onde eu moro, eu preciso resolver aqui, senão cada problema que eu tiver, eu pegar um Exato, avião é e voltar isso. pro Brasil, eu nunca vou, né, quebrar o vínculo e me dedicar essa empreitada, né? E você colocou um E, ponto Gustavo, muito legal. Você colocou um ponto muito legal, que é isso. Se você for não enfrentar o problema, cada problema que você vai ter lá fora, se recuar, você não vive. E esse é algo positivo. Você volta para o seu país, você aprende a resolver os problemas da forma que eles têm que ser encarados. Você para de ser vítima e passageiro, né? E isso é uma coisa que eu vi. O brasileiro acaba se vitimizando muito, né? Em tudo, vida. Não, porque tal pessoa fez, porque é da nossa cultura mesmo, e da nossa cultura talvez portuguesa, né? De se auto-lamentar. E a gente aprende a não lamentar muito, tem que ir lá resolver, é o que a gente procura depois que a gente passa por algumas situações como essa. não, com certeza. E depois a gente vê, né, cara, é mais aquela insegurança também de saber por onde andar e tal, daqui a pouco você vê que resolveu, que funciona, enfim, mas é um bom perrengue, um dia é foda. Eu, assim, no meu caso foram 40, mas eu morei 38 dias numa casa, mudei no sábado, cheguei, mesma coisa que você, cara, eu tinha empacotado tudo, cheguei no apartamento, deixei as caixas, cheguei tipo 7 da noite no AP, falei, cara, amanhã eu vou dar um giro e aí voltando para casa eu desfaço as caixas. E, cara, voltei para casa com o braço aqui já, a bike ficou no lugar onde eu caí lá, o cara deu um jeito e tava cheio de caixa em casa. Não conseguia fazer porra nenhuma, não conseguia pegar, não tinha panela, enfim, morando sozinho. Então eu também mudando de casa, tava tudo cheio de caixa. Aí o cara que acabou, né, o carro, também foi um carro que bateu em mim. O cara, puta, foi super solícito, foi ele que fez cagada, mas enfim, acontece. E ele me ajudou a empurrar as caixas, quando não tinha braço, eu tinha acabado de me mudar também. Então hoje é engraçado, na época foi foda. Mas na época é difícil. Deixa eu É aproveitar, foda. deixa eu dar um oi aí. Eu tô vendo que o pessoal do Serra Negra aí, do Serra em Esporte, tá assistindo. Eu passei praticamente minha infância e minha adolescência em Serra Negra, né? Tenho um carinho muito grande por Serra Negra. Eu tenho visto o trabalho que eles têm feito lá para incentivar os multisportes. Então é um orgulho ver a cidade que praticamente eu passei grande parte da minha infância e adolescência como visitante, mas tinha apartamento, então era um morador de certa forma, participando aí desse crescimento aí do triatlon, biatlon e dos esportes de multiação aí. Em Serra Negra eu vi um pessoal fez um simulado de semana retrasada em Serra Isso. Negra. Estão voltando também a fazer, vai ser sempre bom ter outras opções. Gutão, em relação a você falou aí do Troféu Brasil, estamos puxando esse leque. Você lembra quantos anos você fez o Troféu Brasil? Fez quantos? Cara, eu comecei, a minha primeira prova eu lembro a data, 19 de março de 2000, eu fiz o Troféu Brasil pela primeira vez, aí eu fiquei um período, fiz 2000 no Amador, aí fiquei, 2001 eu fiz algumas provas, até que em 2004 eu coloquei a meta de ganhar como amador todas as provas do circuito. Não era chegar eu queria ganhar todas, no geral, para poder ir profissional. Eu consegui em 2004, passei profissional em 2005, fiz o profissional em 2005, 6, 7, 9, 9, 10 e 11, 11 e 12 praticamente, vai até 2012, 14, ali no auge do Troféu Brasil, eu tive o privilégio de viver, lidar com os melhores atletas aí do Brasil e alguns do mundo que vinham correr o Troféu Brasil, né? É uma prova clássica, uma prova que eu gosto muito, né? Eu gostaria muito que ele voltasse a ser o que ele sempre foi. É uma torcida que eu tenho visto esse novo momento aí que o troféu está vivendo. Vamos torcer para que tenha atração aí nos próximos anos para voltar a ser o que era. E eu puxei esse link do troféu, porque eu peguei, acho que o finalzinho do Troféu Brasil, eu estou 8 anos no triatlon, peguei ainda uns 2, 3 anos que, cara, era legal de fazer o sprint para poder ver o Olímpico depois, ficar só assistindo o Olímpico, que, cara, era toda a nata do triatlon profissional brasileiro estava lá, cara, fantástico de ver as etapas. E na tua opinião, o que você acha como é que era antes, sei lá, assim, né, fazendo essa linha do tempo do Troféu Brasil, que acho que também espelha muito o que foi o triatlon, né? Um pouco da história do triatlon
profissional no Brasil. O que você vê assim, foi caindo? Como é que era na tua época lá? Eu lembro que pagava, tinha uma bela premiação, tinha bastante patrocinador, e depois foi caindo. Onde é que você acha qual é a tua análise Cara, desse tiveram vários momento? pontos aí, tiveram vários pontos que corroboraram para o Troféu Brasil não ser mais o que ele foi na época de ouro, tanto em nível de alto rendimento barra profissional, quanto para os amadores, né, vamos dizer assim. O primeiro ponto é que o triatlon em si, como um todo, e não o Troféu Brasil, parou de dar crédito aos seus ídolos, né? Eu cresci tendo ídolos no triatlon, posso falar que, vou ficar falando uma lista, Leandro Macedo, Armando Barcelos, Mariano Rata, Fernanda Keller. Pô, eu ia fazer a prova no amador para assistir esses caras depois e falar, Era pô, um legal dia... demais. Pô, era linda, era uma prova linda, lotada em Santos. E o legal é que a gente ia para a prova comentando sobre os nossos tempos e o tempo desses caras. Então, assim, eles eram a referência, né? E como era legal, assim, de repente, se você conseguisse tirar o Procard, né, passar profissional, você fazer a prova e tomar um pau desses caras. Você fala, caramba, como eu tô longe deles, né? Como, cara, o que eu tenho que fazer? Puta, esse cara... E, cara, isso fazia o esporte crescer, porque ao mesmo tempo, pô, quando eu passei profissional, eu estava longe desses caras, né? Eu fiz a minha primeira prova e falei, cara, isso aqui não é para mim, é outro nível, os caras são os ETs. Só que racionalmente eu sentei, aí vem essa veia do mercado financeiro, fiz conta, falei, eu preciso melhorar aqui e tal, e fui crescendo, cara. E fui aprendendo também como era a dinâmica da prova. Até um dia consegui andar perto desses caras, ganhar de alguns, continuar tomando pau de outros, mas eu podia também passar essa experiência para os atletas amadores que conviviam comigo, que pedalavam comigo, que iam para a estrada comigo, e isso fazia o esporte crescer, porque eu era um atleta profissional que estava o tempo inteiro com atletas amadores passando essa experiência. O esporte crescia, tá? Então esse foi um primeiro ponto. E tudo isso a gente conseguia a cobertura do Sport TV, tinha a cobertura da prova, às vezes até ao vivo, né, do Troféu Brasil. Então as pessoas assistiam mesmo, né? O triatlon ele estava em plena ascensão como esporte de desafio e com as suas referências ali aflorando a todo tempo no Brasil, aqui lá fora. Então era um sistema muito mais justo, né? E, logicamente que as premiações que existiam nas provas, no Troféu Brasil, traziam os grandes atletas para essas provas e tinham muito mais provas para se fazer com premiação. Então, um atleta profissional que não fosse bem no Troféu Brasil poderia escolher uma prova do circuito Ironman, por exemplo, que era um circuito tão grande quanto o Troféu Brasil, eles se equiparavam, né, cada um na sua distância, e aí você conseguia sobreviver do esporte, vamos dizer assim, quem quisesse, né? Hoje isso é completamente, é hercúleo até, né, quem quer viver do esporte, porque também aconteceu, existe o fato dos atletas amadores, muitos deles não darem valor ao ídolo, né? Eles se comparam ao atleta de alto rendimento de uma forma negativa. Ao invés de falar, pô, eu preciso melhorar, olha essa mulher ou esse cara como andam bem, né? Ele fala assim, esse cara aí faz isso, eu também faço, né? Então ele fica se comparando, mas ele não faz, né? Daí Não foi. não faz. Então, assim, e não é por mal, é simplesmente reconhecer o trabalho de um atleta de alto rendimento para o crescimento do esporte. Pô, e olha que coisa legal, cara. Você tá. Para mim, o que foi legal quando eu passei para o profissional, Gabriel, é como se eu estivesse indo jogar bola com o Pelé, com o Giovani lá do Santos, com o Cano do Vasco. Pô, eu tava do lado dos meus ídolos ali, cara. Eu tava no mesmo campo que os caras. Eu cresci jogando bola também quando era pequeno. Meu sonho era jogar com um cara dele. Pô, eu tava do lado do meu ídolo, competindo com o cara, entendeu? E é isso que o triatlon se perdeu nessa essência dos últimos, principalmente 5 a 8 anos aí, que a coisa foi descacetando. Quando eu fui montar, na montagem do Jogo Justo, eu sempre falei, a gente vai começar pelo triatlo. Não só porque eu sou triatleta, mas o triatlon, você tem uma proximidade muito grande com o seu ídolo. Você pode fazer poucas modalidades esportivas, você consegue fazer exatamente a mesma prova, no mesmo horário, no mesmo percurso. Você vai passar pelo mesmo posto de hidratação que o cara. Hoje em dia, né, tem a diferença de largada. Antigamente nem tinha, né, largava todo mundo junto. No máximo elite tinha lá 2 minutos antes. Agora Que era demais, era muito legal. legal pra caralho. É muito legal. Você poder largar do lado do teu ídolo e às vezes você nada pra caralho, consegue pegar o pé do teu ídolo ali, nadar com ele. Demais.
Pô, é caralho, demais. fortalece. Aí o cara te sai a foto do cara saindo do mar com o ídolo dele junto, pô, isso aí vai pro quadro. O cara, E, os e caras sabe, não, e não sabe, largam. e sabe o que era legal, cara? Existia também a conversa pré e pós-prova, do amador com o profissional. Pô, eu lembro a primeira foto que eu tirei com o Oscar Galindes, cara. Assim, pô, eu vi o Oscar, era 8 vezes já campeão do Troféu Brasil, sei lá. Pô, eu cheguei pra ele e falei assim, fui lá, 2000, acho, falei, Galindes, posso tirar uma foto com você? Ele olhou pra minha cara e falou, pô, claro, e como você foi na prova? Eu falei, pô, o Galindes tá perguntando como eu fui na prova. Quer dizer, você imagina o tamanho disso lá, o cara era o grande favorito à medalha de ouro olímpica da primeira Olimpíada, entendeu? Hoje o Oscar é um grande amigo aí. Mas assim, é isso que eu falo. O cara de um ídolo virou um amigo, a família dele é amiga nossa também. E é isso que o triatlon tem de grande, cara. Não é essa disputa entre amador e profissional que virou aí nos últimos anos, né? Os dois são ecossistemas e se completam no esporte. É isso que tem que voltar, os praticantes têm que voltar a entender. E fazendo um pouco de advogado do diabo, onde você acha que é o profissional também não evoluiu? Onde o atleta profissional parou de evoluir nesse... Porque não é só a prova que deixou de evoluir, o atleta profissional também em algum momento não viu a brecha ou não tocou. Onde é que você acha que pode o atleta brasileiro profissional ter essa limitação? Esse é um excelente ponto. Eu sempre tentei ver também pela minha veia de negócio aonde a gente errava do nosso lado ali no alto rendimento, né? Eu lembro que em 2005, 2006 eu comecei a escrever blog. Lembra do blog que você tinha lá, blogger e tal? E eu comecei a escrever sobre as minhas provas e começou cada vez mais a aparecer comentário, porque eu escrevia de uma forma muito natural, né? E eu vi alguns adversários meus criticando isso, falando, pô, você perde tempo escrevendo, que coisa chata, que coisa. Pô, você é pago para ir para a prova, fazer a prova, ganhar. Daí eu falava, cara, isso. Daí eu falava, pô, quando você trabalha, você não é pago para só ir lá e fazer o, sei lá, fechar uma operação. Você também é Fazer o pago para isso. relatório. É o teu Né? bônus, né? É. Agora, você é pago para estar lá todo dia, tá interagindo, tá criando aquele sistema positivo de interação no trabalho. E no esporte eu via isso dessa forma também, né? O atleta profissional ele tem que entender muito mais hoje de que ele tem diversas funções dentro do ecossistema do esporte. Ele tem a função do ídolo, ele tem a função sim de ir na prova e performar, mas muitas vezes ele não vai performar, diria que 80% da besteira é do esporte, mas ele Certo. tem sim que ser um motivador do crescimento da modalidade. Ele tem que estar em contato constante com os atletas amadores, ele tem que, de certa forma, incentivar as marcas a vir para o esporte também pela atitude positiva e pelos propósitos do esporte, porque uma marca não está procurando só resultado, senão é binário, ou ganha ou perde, para a marca isso não é Exato. interessante. Ela procura propósito, né? Então falta para o atleta de alto rendimento passar esse propósito também de uma forma mais positiva para quem está assistindo e para as marcas que estão entrando no esporte. Cara, você deu o gancho perfeito para a gente falar exatamente do teu papel dentro do Jogo Justo, né? Então, pro pessoal que não conhece o Jogo Justo, a gente é um clube de benefícios com impacto no esporte. Então, a gente tenta devolver parte para o esporte das receitas que a gente tem como empresa, então, seja né, via patrocínio de atleta, premiação em prova. E dentro da empresa, a gente tem o nosso board do Jogo Justo, né, o nosso conselho, que é o Guto e o Mansur. Então, dois caras aí que, enfim, tem só de currículo aí vão 3 lives para falar. E que a ideia é muito isso, né? Da gente tentar trazer essa tua visão, né? Para aplicar, para devolver para o esporte, porque acho que o atleta profissional tem que fazer esse dever de casa dele, de saber que não é só esperar o patrocínio público, né? Ah, o dinheiro público vai vir, não vai vir mais, não é assim. Já não era, como você falou, você está vendo que já há muito. Você escreveu o blog e a galera chiava. Tem muita atleta que ainda é assim, tem muita atleta que não usa rede social, não quer fazer, não quer divulgar. Então é um negócio que já há muito tempo já passou e o pessoal né, não se adapta, né? E eu e Vitor, quando montamos o Jogo Justo, a gente falou, beleza, a gente é triatleta, mas não sei nada sobre atleta profissional, não sei o que é o dia a dia do atleta profissional. Então vamos trazer quem são atletas profissionais para dar essa visão para a gente, ajudar a gente a guiar a empresa. E daí veio o consultor, né, o papel do consultor. E, de novo, né, já te agradecer N vezes, mas agradecer de novo por ter topado essa aventura lá atrás, que desde quando o Jogo Justo era uma ideia só na minha cabeça lá no meio da pandemia, você já topou, já deu vários insights. E
e a gente explicar um pouco para a galera, né, o que é o papel, o que a gente pode fazer, né. Então a gente teve a nossa primeira reunião na semana passada do board, e que a Foi, ideia é foi. essa, né, da gente começar a trazer, pegar direto esse feedback do atleta profissional, de atletas profissionais, mas que saibam dividir entre a razão e a emoção. Eu acho que isso é o principal, né? Que você e o Mansur são dois atletas competitivos, se botar na largada, não vai querer perder para ninguém, mas essa análise de, cara, saber do que eu já passei, saber do que era o esporte, como que a gente pode voltar, é o papel muito importante para o jogo justo e para o triatlon, né? Isso é uma coisa legal que você falou, assim, eu lembro da primeira ligação que você me fez, você estava lá na Itália ainda, né? Começo da pandemia, um pouco antes de você chegar, e falou da ideia do justo. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi a questão de comunidade, né? O triatlon sempre foi uma grande comunidade. Se você pegar lá os indos dos anos, final dos anos 70, 80, e você vê muito isso voltando para San Diego, você vê isso ainda é muito forte lá, né? A questão comunitária da modalidade, né? Como a modalidade se ajuda. Eu vi diversas rifas acontecendo para ajudar atleta na modalidade, coisa que a gente fala por rifa para ajudar atleta profissional. Se o cara precisar lá, Caramba. vai fazer uma rifa para o cara ir competir, mas não vai deixar o cara fora. Então existe uma questão de comunidade, por exemplo, como atleta profissional, eu ia para as provas também para ajudar o desenvolvimento do cara que estava começando, e diversas vezes eu fiz para patrocinadores meus lá eventos de treino para atletas que estavam indo pela primeira vez num evento outdoor de natação em mar, alguma coisa assim, né? E isso dava uma satisfação gigante, porque você se vê começando no cara, né? Se você tiver essa sensibilidade. Então, assim, o aspecto comunitário me chamou muita atenção no Jogo Justo, né? Eu lembro que você e o Bolonha vieram para mim e falaram: cara, a gente quer fazer um clube de benefício, que tenham marcas que entendam o nosso propósito. Então não são só marcas do esporte, você entra lá na plataforma, você tem, sei lá, 350 empresas, de tudo que você imagina, todas as categorias, e nós compramos, né? A gente entra hoje em dia muito mais em site para comprar coisa, né? Mas o que eu gostei foi assim, além dos descontos que você tem lá para as coisas que você gosta fora do esporte e dentro do esporte, você está ajudando o esporte diretamente, não é nem indiretamente, né? Me chamou a atenção quando vocês falaram, pô, a gente quer ajudar de 4 a 5 atletas profissionais, repassar parte do nosso faturamento para eles. Eu falei, pô, que coisa legal, né? A gente poder ajudar o desenvolvimento do esporte no momento que o esporte está tão abandonado e ainda no meio de uma pandemia. A gente não sabia lá atrás, na nossa primeira conversa, né, Gabriel, que ia virar esse buraco negro que o esporte virou em razão da pandemia, né? Então, assim, isso... E eu fiquei, assim, eu fiquei muito feliz quando a gente sentou a primeira vez e falou, cara, quem que a gente vai ajudar? Depois que o Jogo Justo começou a entrar nas provas e premiar os atletas de alto rendimento, né, para voltar essa questão da idolatria positiva, né, do esporte, e eu pude estar em 2 provas aí que o Jogo Justo apoiou diretamente, que foi o Super League Triathlon Indoor e o Blue Series do Athlon no Alphaville, de ver o quanto é importante essa interação de novo do atleta de alto rendimento com o atleta que está começando, seja ele amador de alto rendimento. Então, assim, isso me dá um prazer de participar desse projeto muito grande, tá? Pouca gente sabe o quanto a gente luta, né, o quanto a gente conversa entre nós aqui para que o esporte cresça nesse momento de tanta incerteza. E vocês entraram no gap aí do Jogo Justo, que era exatamente onde o buraco negro estava cada vez mais fechado e todo mundo se perdendo, e foi algo emocionante mesmo ver esse projeto ser colocado em prática. A gente tem esse grande desafio, né, de tentar ser uma solução privada, né, uma empresa, não um projeto social, para devolver para o esporte naquela cabeça. Quanto mais a gente conseguir faturar, mais a gente consegue aplicar para o esporte, consegue gerar emprego também, que é uma questão, né, social, de ter uma empresa, de gerar emprego, pagar impostos, enfim, tem todas as coisas positivas, mas principalmente pegar esse gap que a gente ainda acho que o triatlon já foi bastante rentável antes, está com esse gap e dá para voltar a ser rentável. Eu não digo rentável para o Jogo Justo, é para que a gente consiga mostrar que, cara, o triatlon pode ser uma bela plataforma para você lançar a tua empresa,
aqui tem, o mercado consumidor é bom, você vai conseguir mostrar, e é isso, né? No fim, você falou, as empresas querem atletas com propósito. Então, assim, nós somos uma empresa com propósito. Então, cara, puta, eu vou me associar a uma empresa como essa porque, cara, eles vão devolver para o esporte com um propósito. Eles querem chegar a algum lugar, eles querem fazer uma coisa e tentar fazer uma coisa diferente. Não só, acho que existem outras soluções do mercado que falam, não, vou passar, né? Você falou rifa para atleta, vaquinha para atleta. Cara, isso eu acho bem legal. Até a página 1. Isso não é sustentável no longo prazo, porque, cara, Não, você, é pontual. todo ano você tem. É pontual. Você vai, não, o atleta vai para o Mundial no Havaí. Puta, beleza, dá para fazer uma vaquinha para ajudar o cara. É muito ajuda, né? E que eu acho que o atleta também, o atleta profissional brasileiro se acostumou a pedir ajuda. É sempre pedir ajuda. Parece que ele está pedindo favor, sempre. E acho que esse é ponto que o atleta também precisa mudar e falar, cara, eu sou um ativo, eu sou uma marca, vou me associar a outra marca e a gente vai crescer junto. E sabe o que é legal, Gabriel? A gente está pegando aí, se você pegar, o triatlon nunca foi profissional, né? Não só o triatlon, os multiesportes nunca foi profissional. O futebol, de certa forma, não é um esporte profissional no Brasil. Né? A maioria dos clubes não é. Não, cara, e assim, graças a Deus eu pude vivenciar o triatlon nos Estados Unidos, né? Na época de ouro dos grandes circuitos lá. E o triatlon, colocando aqui, não é esporte como o futebol, como o vôlei, que é um esporte de arena, né? Que é muito mais fácil de você mensurar para uma marca o quanto ele está retornando ali, porque ele está o tempo inteiro exposto num ambiente fechado, né? Mas eu pude vivenciar, por exemplo, o triatlon de Los Angeles, o triatlon de Miami, triatlons gigantes nos Estados Unidos, em que eu vi, em uma modalidade aberta, os caras fazendo um trabalho de arena, os caras conseguindo manter mais de 1.000 atletas no lugar, a televisão Fox Sports Estados Unidos no local, cobrindo a prova, com celebridade na prova. Quando eu vi aquilo, eu falei, pô, tem alguma coisa errada, né? Os caras conseguem fazer aqui, por que a gente não replica isso no Brasil? E desde que eu voltei, assim, eu fiz bastante isso com o pessoal da YPS Eventos lá em Santos, né? Com o Triatlon de Santa Cecília, no Guarujá. Eu sentei com eles e falei, cara, vocês têm uma estrutura sensacional de local de prova, né? Por que a gente não pega essa estrutura e replica para uma prova de arena legal? Começa a trazer o pessoal para viver uma experiência, né? Não ajuda, vem aqui fazer a prova porque você ajuda a gente, um ajuda o outro. Ajudar é legal, mas não se sustenta. Vamos dar experiência para o atleta, vamos dar experiência para a modalidade. E o futebol também tem ido para isso. A gente tem visto por exemplo, eu sei que tem um pessoal assistindo aqui do mercado Bitcoin, eles lançaram a primeira moeda do seu querido Vascão, né? Que é uma experiência também. Mercado Bitcoin, comprei ontem. Exato, ao invés de você estar ajudando, né, ajudando o clube com vaquinhas virtuais, né, como o Santos fez, por exemplo, que você vai lá e doa, você está, de certa forma, criando uma experiência de investimento para o torcedor, para que ele possa participar do dia de uma forma profissional. O clube capte dinheiro de uma forma. E é isso que a gente está tentando através do Jogo Justo. Captar, entre aspas, dinheiro para a prova, para atletas, mas dando uma experiência de compra, de evento, muito bacana para quem é associado. Tá? Então, essa questão do propósito é muito legal, cara. O que você falou, é o retorno, né? Então, assim, quando a gente lança o Jogo Justo, a gente fala, cara, você vai ter desconto em mais de 340 empresas, a sua mensalidade tem que se pagar. Esse é o seu retorno. Você não tá você vai impactar o esporte, ok. Mas a gente quer que isso se pague. Eu quero que isso se pague. Você tenha retorno no suplemento que você compra, na prova que você escreve, na geladeira, na chuteira que você compra. Você tem que ter retorno. E isso aí vem também a nossa cabeça de mercado financeiro, né? Cara, você está pagando R$ 49,90, mas isso tem que retornar para você. Então, nosso trabalho inicial como empresa cara, porque eu também, como gestor, né, como empreendedor, cara, se meu cliente está tendo retorno, ele está satisfeito. Eu não perco esse cliente. Então, para mim, eu tenho que manter esse cliente ali, esse cliente motivado, né, a estar com a gente, tendo retorno e ainda fazendo bem, né, de certa forma, retornando para outro lado, que é o esporte, né. Eu vou fazer aqui, ó. Fala aí, daqui a pouco eu falo. Não, só o pessoal do Super League Triathlon está falando daquela eleição de arena e, de fato, assim, talvez tenha sido a primeira prova que pensou num trabalho de arena aqui no Brasil e que me chamou a atenção. Eu fiz tanto como atleta, né? Eu participei das classificatórias, fiquei em 5º lugar. Infelizmente para mim, felizmente para a prova, eu não fui para a final porque eu pude participar como comentarista também. Foi uma experiência muito legal do seu lado. Mas assim, o que me chamou a atenção foi
em razão da pandemia, a gente teve que fechar num espaço, né, uma estrutura de prova em que teve um retorno de arena, em que as pessoas ficaram, independente da pandemia, né, você conseguiu assistir na televisão, ver os atletas se interagindo ali, um saindo da água, outro indo para o pedal. Isso foi muito legal. E a gente viu isso também, Gabriel, esse final de semana, através da PTO, né, da Professional Triathlete Organization nos Estados Unidos, o Challenge Daytona, feito todo dentro de um circuito de Fórmula Indy, né, o Daytona Speedway. Então, assim, o esporte está migrando para trabalhos de arena mais bem feitos, e o Jogo Justo entrou exatamente nesse ponto, para captar, apoiar as provas e dar uma experiência positiva para o associado, para que possa participar desse ecossistema do esporte. Não, com certeza. Quando eu ia interromper, era para falar do Super League mesmo. E, cara, a gente entrou lá em agosto. Super League, então, quem não conhece a Super League, chegou no Brasil esse ano. Já é uma liga que tem há 3 ou 4 anos lá fora, que marca, né, o Chris McCormack é um dos que encabeça. E a ideia do Super League sempre foi tornar o triatlon televisível, né? Que a pessoa parasse para ver. Então, pô, a gente adora triatlon, a gente fica vendo. Mas, cara, ver uma transmissão de Ironman é infernal. Se não for Kona, cara, é muito chato. Não é chato, a gente gosta. Cansativo. Mas, cansativo. cara, é cansativo. Você sai e volta, sai e volta. Então, que era a ideia de transformar o triatlo numa coisa mais dinâmica e que fosse vendável. Que você conseguisse arrumar patrocinadores, a transmissão fosse mais fácil, porque, pô, transmitir estrada com moto é arriscado, né, cara? Tem várias, é caro e arriscado. E aí o Super League lá em agosto, agradecer de novo aqui o Gustavo também do Super League, que resolveu ouvir 2 malucos lá atrás, falou que esses moleques aí que estão uma empresa, estão falando que vão entrar patrocinando coisa aí. A empresa tinha nem um mês e abriram a porta e a Super League lançou o evento indoor e a Super League também estava com medo, porque eles tinham 6 eventos outdoor esse ano e, óbvio, tudo cancelado. Falou, cara, faz ou não faz? Resolveram fazer o indoor. Acho que ali em agosto eu tive aquela dúvida, cara, vai virar, não vai virar? Cara, foi sensacional, teve 2 etapas sold out. Eu, como Jogo Justo, patrocinador, estava lá em todos os eventos, filmei muita coisa lá, né? Fiz muita live. Só que a grande final a gente teve essa bela surpresa de ter uma puta numa transmissão. Foram 12 horas de live de transmissão. Então, para quem não viu, entra lá no site do Super League, tem o link no site do jogo, no perfil do jogo do Super League, perfil do Jogo Justo, tem o link da transmissão. E, cara, foram 12 horas de live, a gente mostrou todas as baterias, como você falou, teve atleta amador competindo no mesmo lugar que o Reinaldo Colucci, que já foi para a Olimpíada. Que o Messias, que está na próxima, o Hidalgo, que possivelmente vai estar daqui a 2. Então, esse é animal, cara, porque você criou uma experiência para o atleta onde ele compete no mesmo lugar dos ídolos, e o cara depois pode voltar para casa e assistir e falar, cara, acabei de nadar ali, naquela mesma piscina que o Colucci está nadando. Eu acabei de pedalar naquele rolo, eu estava naquele rolo lá, na mesma posição e tal. Então, esse é animal, cara. Então, a Superliga mega acertou. E, cara, ano que vem tem mais prova também. Assim, a PTO entrou, né, no Challenge Daytona lá. Foi animal. A prova, acho que às vezes no Brasil, às vezes o triatleta reclama muito das coisas, né? Ah, não, porque tem 3 voltas, que não sei o quê. Cara, o Challenge Daytona foram 20 voltas no circuito de 4 quilômetros. Todo mundo clipado 100% do tempo, sabe? Um monte de cara arrastado lá, depois 4 voltas de 2,5, de 4,5. E, cara, tá lá, valia a premiação, 2 voltas no lago lá que encheram lá pra prova e tá feito, cara. Então tem que parar de muitas vezes de mimimi, né? O famoso mimimi, nutelagem e fazer, porque, cara, dá pra fazer, a prova foi animal, foi legal de ver, uma prova de 3 horas e meia que eu praticamente não saí de frente da televisão. Então, o formato foi... E é uma coisa que você fala aí que o Mansur brinca muito, que a gente brinca muito desde que a gente começou essa brincadeira. O Mansur, antes de toda a prova, vem e grita, vamos pro pau, vamos, mas vai ter 10 voltas, vamos pro pau. Tipo, para de pensar, cara, vai lá e se diverte, entendeu? É isso, o triatlon é o desafio, essa diversão toda que você tem que ter do começo ao final, cara. E outra dica também de transmissão do próprio Super League, mas não no Brasil, o gringo, o evento em Roterdã, que eles fizeram indoor também, foi bem legal, foi uma experiência bem bacana. E, cara, dentro do que a gente falou, né, de esporte, das coisas, a gente já está com 50 minutos de live, então eu vou me endereçando para o final, mas não sei se o Instagram vai derrubar a gente, porque tem hora que ele não derruba. Mas a gente falou, né, de alguns problemas e tudo. O que você acha? É uma pergunta que eu estou gostando de fazer agora para deixar todo mundo incomodado. A resposta nunca é fácil, mas
Aonde você acha que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para mudar a realidade do esporte no Brasil? No caso do Trabalhar, triatlo. trabalhar com propósito, cara. Todo mundo tem que ter um propósito em comum e parar dessa disputa ridícula entre profissional, amador, organizador de evento cortando a categoria profissional, falando que quem dá retorno é só atleta amador ou só atleta profissional. Não tem isso, cara. É o que a gente falou, pô, põe todo mundo lá para largar junto, larga, faz uma festa, faz um evento multiesportes no final de semana, entendeu? Cria experiência. Por que o Ironman cresceu do jeito que cresceu? Porque ele soube pegar que a grande sacada do Ironman é a experiência de você chegar até ele. A prova, brinca Sim, até fácil, né? Perto da experiência que você tem ali, a prova é a parte gostosa mesmo. Você está lá num ambiente legal, num lugar normalmente paradisíaco, né? Então, por que não trazer isso para as distâncias mais curtas? As distâncias mais curtas não são distâncias mais fáceis no triatlo, tá? Criou-se também esse preconceito em distância curta. Antigamente era o contrário, era só os malucos faziam Ironman e tinha o pessoal que fazia o triatlo normal, né? Agora parece que mudou. O cara começa, vai lá pro treinador dele e fala, eu preciso fazer o Ironman. Por quê? Não, porque eu preciso terminar. Aí o cara se arrasta, com todo respeito aqui, 17 horas, né? Mas tem muita gente que não tem condição, faz uma vez o esporte e para. Isso não é ter propósito, cara. Ter o propósito e estar dentro do esporte é viver o esporte por lifestyle, por vida acima de tudo. E tanto atletas de alto rendimento quanto atletas amadores têm que fazer isso, voltar a essa essência que o esporte tinha nos anos 90 e início dos anos 2000. Hein? essa venda de experiência, né? O Ironman realmente é fantástico nisso. As pessoas tatuam uma marca. É uma marca, cara. Né? No limite, o Ironman é uma marca. Você não vai tatuar Coca-Cola, você não vai tatuar Trek na tua panturrilha. Mas tatua um Ironman, porque é uma experiência, já deixou de ser uma marca. Né? E acaba que, como você falou, atrai muita gente que quer ir só para fazer no bucket list lá. Fiz um Ironman e acabou. E não sai. Eu vi um podcast do presidente da USAT, né, da Confederação Norte-Americana de Triatlo. E ele fala que 60% das pessoas que começam na curta distância ficam no triatlo por mais de 5 anos. Acho que a estatística era mais ou menos essa. E, sei lá, 60, 80% das pessoas que começam no triatlo para fazer o Ironman abandonam no ano seguinte. Então, realmente faz o Ironman e vaza. E acho que o que a gente quer, assim, eu sou um grande fã da curta distância, dói para um caralho, mas sou muito fã da curta distância. Que eu acho que vive. Eu acho que eu estou no triatlo há 8 anos e peguei essa época do Troféu Brasil que tinha a resenha. Era o ano inteiro, cara. O Guilherme Gil, não sei se ainda está aí na live, passou. Cara, era o ano inteiro tentando pegar os passos do que o Gil estava fazendo, que ele era o meu adversário. Eu queria tentar dar na cabeça dele. Cara, era o ano inteiro. Puta, o cara fez a prova ali. Que prova que ele fez? Cara, fez o triatlo. Pô, quanto ele correu? Na época, cara, não tinha Watts, não tinha Strava, não tinha. Cara, era toda vez alinhar, falar, cara, será que esse maluco tá treinando mais? Cara, aqui tá, como é que ele vai correr? Era legal pra caralho isso, era muito legal. Hoje, é óbvio, eu acho muito feliz, cara, da pessoa que fala, cara, eu quero fazer um Ironman. Todo mundo é muito bem-vindo no esporte. Mas o cara entender que existe o triatlon, no geral, o Ironman é uma das distâncias do triatlon, né? E o cara curtir, aprender a fazer uma prova curta, usar a prova curta para chegar lá na frente. E assim, eu gosto. Hoje a minha distância preferida, por exemplo, é 70.3. Eu fiz um Ironman. Você fez um Ironman também só, né? Fiz um Ironman e não quis fazer mais pela questão de recuperação, porque sempre que eu fiz uma prova, eu treino para chegar na frente, né? É um desafio pessoal, eu quero ganhar, eu quero estar entre os primeiros. No Ironman eu também fiz para isso, consegui ficar entre os 12 primeiros ali num field internacional, né? Então era meu objetivo chegar entre os 15. E assim, quantas vezes eu ouvi desde o começo da minha carreira, até do próprio Diego Lopes, que foi onde a gente começou, que eu seria um dos melhores atletas do mundo em Ironman. Tá? Eu não tenho nem dúvida disso, mas assim, será que é o que eu quero como propósito, né? Ser o melhor do mundo ou estar entre os melhores? Eu falei, pô, cara, eu quero andar todas as distâncias, eu quero curtir o triatlo, eu quero curtir a experiência, eu quero que minha família veja isso. A minha família não vai rodar o mundo atrás de mim para ver Ironman, não vai ficar lá 8 horas me assistindo. Uma vez ou outra aconteceu. Meio Ironman, talvez. As distâncias curtas, a minha filha, até hoje,
pede para acordar de madrugada para assistir a prova, né? Então, esse é um propósito, esse é um legado que você pode deixar na tua vida, né? Quando você transforma o esporte em obsessão, em loucura, ele passa a ser um problema e não um propósito, uma coisa boa dentro da sua vida. Eu sempre procurei chegar dentro da alta performance, mas também com esse balanço para envolver também a minha família dentro dessa equação, né? Dessa equação. Isso. O Aparecido está perguntando aqui, você falou de recuperação, quanto tempo você demora para recuperar do Ironman? Demorou para recuperar do Ironman? Assim? Meses. Cara, assim, a gente não percebe o quanto um Ironman é devastador para o corpo, né? Se você for tirando exames de sangue ao longo aí dos 6 meses do pós-prova, oscila demais, né? No meu caso, assim, parecia que eu ia ficar bem, eu apertava um pouco o treino, ia tirar exame de sangue, tinha alguma coisa ali uma parte hormonal que não estava boa. Então, de fato, você demora pelo menos... Lógico, depende do teu histórico no esporte, de como você está. No meu caso, eu demorei pelo menos 6 meses aí para voltar ao normal, cara. Lembrando, né, que o Guto sempre teve a carreira corporativa junto, né? Então não é que você acabou o Ironman e ficava todo dia fazendo físico, pé pro ar, né? Você tinha que voltar e dar expediente, né? No escritório. Cara, fazendo esse adendo que eu acho legal, que a gente acaba falando com muito atleta amador, você sempre levou as 2 carreiras paralelas. Você já pensou, você chegou a pensar lá no começo, falou, cara, vou abandonar o banco, vou fazer mercado financeiro, vou fazer triatlo? Chegou a pensar nisso? Cara, assim, sempre foi, voltou. É difícil falar nisso, né? Porque o esporte sempre foi algo bem incipiente no país, né? A gente ainda vê, assim, existe muito preconceito com o atleta profissional, né? Sempre me doeu muito o atleta de alto rendimento não ser reconhecido como alguém que trabalha, né? Independente se você tem uma outra profissão ou não. Por exemplo, a gente vê no mercado financeiro exemplos de pessoas que trabalham no mercado financeiro, saem e vão dar aula em faculdade. E ninguém fala na faculdade que ele é o professor, fala assim, ele não é professor porque ele trabalha. Não, ele é professor. Você entendeu? O cara consegue ter 2 carreiras. No esporte também se acaba escutando, mas às vezes no esporte, por exemplo, no banco eu escutava, pô, se esse cara faz esporte, ele não tá nem aí pro banco. Isso me doía, cara, porque uma coisa não pode ser binária, né? O esporte ajuda muito na carreira profissional e a carreira profissional me ajudou muito no esporte também. Eles foram se complementando ao longo dos anos, né? Eu levava uma coisa para o outro de uma forma... E demorou para eu reconhecer isso, né? Foram anos de trabalho, até com psicólogos aí, esportivos, para entender essa relação, como um completava o outro e como eu precisava. Então, no fundo, se você falar assim, pô, você ia ser um atleta melhor se você largasse o banco, tenho certeza que não. Você ia ser um profissional no banco melhor se você largasse o esporte? Com certeza não, uma coisa complementa a outra. Então, não dá para ir para esse si, porque o meu todo envolve as 2 partes. Acabou que virou. O Guto sempre foi atleta e profissional do mercado financeiro, né? Então sempre começou junto. Não... É uma coisa engraçada, cara, que quando eu saí do Santander, eu fiquei acho que 6 meses empregado. Eu treinei pior do que quando eu treinava no Santander. Eu também isso, cara. faltou. Eu não conseguia focar, eu sentia. Aí era só ter horário, tudo acordava cedo, eu adorava sair no almoço, eu gostava também de, no ambiente corporativo, o pessoal falou: caralho, você acordou 5 da manhã, pedalou, isso aqui demais. Você vê que você acaba também criando um exemplo positivo para as pessoas. Você fala, pô, o cara consegue, o cara tá fazendo tudo. Aí que você falou, né? O cara às vezes fala, puta, ele não tá performando. Aí quando chega lá, fala, pô, o cara teve nota máxima na avaliação, o cara ganhou bônus, o cara. Pô, peraí, o cara tá conseguindo fazer mesmo o negócio. Então acho que complementa e ajuda, né, cara? Eu Não, até hoje uso e você sabe que o tem uma coisa esporte para pensar. e tem uma coisa engraçada, cara. Assim, eu tive a sorte de passar por um coaching esportivo numa das experiências que eu tive no mercado financeiro com o Nelson Bolognini. E o Nelson, ele, por curiosidade, ele, por ordem do destino, ele é sogro do Samir Barel, nadador, né, de longa distância. E ele não sabia quem eu era também, a gente foi fazendo, aí alguém comentou. E ele foi pesquisar, falou com o Samir, tal, voltou e falou, cara, deixa eu te falar uma coisa, nunca para de fazer o esporte dentro do seu dia corporativo. Ele explicou cientificamente, né, o quanto o esporte impacta positivamente a sua carreira, né? E eu comecei a reparar isso de uma forma consciente, né? Enquanto chegava nas reuniões o pessoal quebrava o pau
porque estava estressado, já chegar às 4 horas da tarde, pô, eu estava zen ali, eu estava tranquilo porque eu tinha, às vezes, ido nadar na hora do almoço, eu estava muito mais racional e na busca pela solução, que a gente acaba vendo ali no esporte, né? A gente tá doendo, você não pode ficar reclamando, você tem que buscar uma solução para aquela dor. Né? E isso é diário, cara. Então acaba sendo algo que você traz naturalmente para a tua rotina corporativa. Então, talvez ali, para Indos de 2000, havia um preconceito. Hoje eu vejo muito mais empresas abertas para essa relação com o esporte, que é cada vez mais importante. Porque no limite, cara, você está trazendo saúde para a organização, né? Um profissional saudável, ele traz muito mais frutos para o ambiente de trabalho dele do que malefício. Eu tive vários casos de cara que estava na mesa de operação e teve infarto. Eu lembro de 2 ou 3 agora, assim, desse estresse todo do mercado financeiro e, cara, nem por isso rendiam. Beleza, o cara rendeu 1 ou 2 anos, daqui a pouco o cara dá um piripaque, fica 3, 4 meses fora do banco, então não adianta, né? A conta não fecha. E eu, cara, até hoje eu uso, quando eu não tô treinando pra caralho, mas eu preciso treinar. As ideias vão volta pra cabeça, o humor muda, tudo muda, concentração, é bizarro. Esporte, e eu tô só há 8 anos, imagina você que tá há 20, você nem ia conseguir ficar sem, né? Não. Faz parte. Eu treino pensando no meu dia, cara, é ali que eu me resolvo, tá? Independente da situação. Gutão, e agora esportivamente, vem a aposentadoria aí ou não? Ou você vai ficar igual o Mansur? Vai até os 50 aí Mansur tá subindo da Júnior agora, né? Mansur tá na Sub-23, né? Ainda tem mais uma carreira pela frente. Praticamente, cara, porque o cara tá andando com 50 anos ainda é case. É aquele case lá, o curioso case de Benjamin, sei lá o que lá. Benjamin Button. O cara, pô, tinha uma prova que eu fiz com ele, eu falei, não é possível, cara, pô, o cara não envelhece. Não, cara, assim, eu não penso em aposentadoria no curto prazo, porque eu sinto que o meu corpo tá muito bem, minha saúde tá muito boa, eu acompanho, eu faço um trabalho de nutrição muito bem focado ali com a Priscila Machado Guzella, nutricionista da CBTRI, ela me acompanha. Eu tenho uma idade biológica lá, a gente analisou de 27 anos, então é um orgulho que eu tenho aí. Eu me cuido muito, tento não me estressar dentro do possível, eu sou um cara bem estressado, mas eu tento não estressar, né, porque eu sei o quanto impacta na recuperação. E assim, cara, meu corpo vai até onde der, cara. O dia que eu ver que eu não sou mais competitivo e que eu não consigo buscar o meu propósito, eu vou aposentar, mas isso não é algo que eu fique pensando no dia a dia. E desde sempre foi assim, cara. Se eu chegar num ponto que eu não vou conseguir ser competitivo, aí eu paro. Aí dá pra. Tem que ser, né, cara? Não tem que ficar se esforçando e assim tem que ser natural, né? Você ter tesão de acordar, tesão de treinar, Exato. tesão de estar ali. E pensar na tua saúde, né, cara? Se você não tá performando e tá indo fazer um negócio que você não consegue entregar, a tua saúde está indo para o saco. Então muda os objetivos. Fazer esporte eu sempre vou na vida, tá? Até o dia que eu morrer, mas assim, isso é o meu propósito. Eu só não sei em alto rendimento até onde o corpo vai, mas até onde ele for eu vou gastar ele, cara. Se a Luísa e o Antônio quiserem ser triatleta, tá tranquilo, tá liberado ou não? Cara, não sei se a Cláudia a gente tem coração para aguentar, cara. A gente sabe bastante dos desafios, da entrega, das dores. Então, o Antônio eu já enderecei para o futebol e a Luísa eu endereço para uma bike, aí uma corrida, alguma coisa mais lifestyle, que ela curte bastante. A Luísa é muito parecida comigo nesse aspecto. O Antônio já é boleirinho, cara. Quem tá aí no meu Instagram já vê aí os jogos que a gente tem aí repentinamente, né? Então, ele deve ir por esse caminho. Para garantir a aposentadoria do pai, né? O pai poder ficar tranquilo lá. O Hexa vem, com o Antônio o Hexa vem. O Hepta vai, não havia um Hexa antes, mas o Antônio trouxe o Hepta. Se ele trouxer o Penta da Libertadores, né? O Santos vai ganhar o Tetra esse ano, então o Penta da Libertadores tá bom. Gutão, cara, te agradecer aí pelo papo, já deu aqui 1h05 já. Cara, pela parceria também lá no Super League, pela parceria no Jogo Justo, agradecer pelos aprendizados aí, pelos bate-papos eternos aí que a gente tem. Pô, eu que agradeço o convite para o Jogo Justo, é uma empreitada que a gente está junto aí em benefício do esporte, e agradecer todo mundo que tem ajudado a gente aí, né, a Super League, todos os parceiros, Blue Series também, que ajudou bastante a gente ali, a gente viu
os organizadores sofrendo muito nessa pandemia, então é muito bonito a gente poder, dentro de um projeto do esporte, ajudar eles a levantar de novo a modalidade dentro dessa loucura de ano que a gente viveu. Os caras passaram perrengue, mas 2021 vai ser melhor, com certeza. Se Deus A gente quiser. espera. E, bom, falar pra galera, quem quiser, a live vai estar aqui no IGTV, e a gente está agora fazendo alguns cortes da live também, que a gente deixa só as respostas cabeludas, a gente deixa lá nos cortes pra galera ver e causar polêmica. Então vai estar tudo aqui lá no YouTube também do Jogo Justo. E é isso, Gutão. Valeu, cara. Valeu. Boa noite, galera. Obrigado aí a todo mundo. Tamo junto, cara. Valeu. Tchau, boa noite. Falou, abraço.